A campanha da Demilos, apresentada em um anúncio na edição de julho de 1979 da revista Nova, focava na representação da sensualidade de forma proeminente. O título do anúncio tinha um toque de leveza ao brincar com a palavra aperto, introduzindo a frase, o aperto mais carinhoso que você pode receber. No carnaval de 1984 da cerveja Antártica, as atenções foram voltadas para uma figura inesquecível, Oswaldo Sargentelli. Sargentelli desempenhou um papel central ao revelar talentos, como o caso emblemático de Solange Couto, que se destacou como uma das morenas nos espetáculos de suas casas noturnas. No fim do ano de 1983, a Chevrolet revelou um anúncio que exaltava as virtudes da Caravan, uma perua fabricada pela General Motors do Brasil no período de 1980 a 1992. Concebida como uma resposta direta à Volkswagen Brasília e à Fiat Panorama, a Caravan emergiu como um veículo competidor nesse cenário. No fim do ano de 2003, o Ministério das Comunicações do Governo Federal lançou uma campanha estratégica com o intuito de promover os serviços dos Correios junto à população. Aproveitando o contexto natalino, a campanha foi desenvolvida em torno da ideia de aproximar pessoas por meio do envio de presentes e mensagens. Você teve a experiência de operar ou utilizar uma máquina de escrever? Imagine a substituição do conforto proporcionado pelo seu teclado ou tablet por uma máquina volumosa que desafiava a tolerância a erros na digitação. No ano de 1942, a empresa Remington introduziu uma inovação notável, a capacidade de produzir documentos de maneira mais rápida e eficiente. Com o propósito de difundir a prática da fotografia entre o público em geral, a Kodak introduziu um anúncio no desfecho dos anos 20. A estratégia adotada explorou a sensibilidade associada ao registro do crescimento das crianças e a subsequente preservação das memórias pelos pais por meio de fotografias. Em 1957, a Alpargatas do Brasil introduziu no mercado um segundo modelo de jeans de fabricação nacional, sucedendo o pioneiro rancheiro de 1948, produzido pela fábrica Roupas AB. O novo lançamento, nomeado Rodeio, destacava-se pelo atributo principal do brim-coringa, um tecido notavelmente robusto. Em meados da segunda década do século XX, um anúncio direcionado às mulheres trazia um alerta perceptível. Vossa Excelência começa a perceber um aumento de peso. Esse aumento, afinal, está ligado ao processo de envelhecimento. Prosseguindo com o texto, o anúncio oferecia uma solução na forma do medicamento Thyroidine Bouti. Com o intuito de ressaltar sua longeva presença no mercado de cafés, a marca Predileto veiculou um anúncio na edição de setembro de 1952 da revista O Malho. O anúncio procurava ilustrar como, ao longo de meio século, as donas de casa continuavam a fazer a escolha pelo melhor café disponível, especificamente o da marca Predileto. Antes mesmo da introdução do silicone como alternativa para aprimorar o busto, a pasta russa já se destacava por suas promessas de proporcionar seios desenvolvidos, fortificados e remodelados, conforme anunciado na edição de 16 de dezembro de 1917 do jornal O Estado de São Paulo. O Gol, um modelo de carro de sucesso da Volkswagen, sempre foi a peça central de campanhas publicitárias intrigantes, muitas das quais enfatizavam sua vantagem em termos de baixo custo de manutenção. Em um anúncio apresentado na edição de outubro de 1997 da revista Veja. Nesta campanha publicitária do petróleo Juvênia, podemos observar o clássico cenário que explora a ideia da conquista masculina através do uso de um determinado produto. A situação se desenrola nas páginas da revista Careta, na edição datada de 26 de outubro de 1947. Introduzido no mercado brasileiro em 1981, o Voyage representa uma extensão da linha Gol, manifestando-se na forma de um sedã. Durante sua primeira geração, diversas campanhas publicitárias se empenharam em destacar suas melhorias progressivas. Uma dessas iniciativas ocorreu por meio do anúncio veiculado na revista Veja. No ano de 2002, a Philco lançou no mercado um aparelho de caráter duplo, que combinava as funções de uma televisão com as de um videocassete integrado. O título do anúncio delineava uma situação comum vivenciada nas residências: a repetição incessante de um mesmo desenho para entreter as crianças. Retornando ao ano de 1924, observamos a Gillette adotando uma abordagem amplamente direcionada a campanhas publicitárias, com o objetivo de incentivar os homens a adotarem a prática do barbear em casa. Essa peça publicitária também exibia um modelo de lâmina de barbear com acabamento elaborado, visando capturar a atenção e interesse do público-alvo.
Em novembro de 1969, nos Estados Unidos, foi veiculado um anúncio das cigarrilhas Tipalete com o slogan provocativo: "Assopre a fumaça na cara e ela vai acompanhar você em qualquer lugar." No entanto, ao considerarmos os padrões atuais, esse anúncio seria categorizado como não apenas inadequado, mas também insensível. Nos primeiros anos da década de 60, era comum as marcas optarem por promover conteúdo informativo ligado aos produtos que anunciavam. Um exemplo disso é a campanha do creme anti-sardina, que ilustrava de maneira detalhada diversas formas de aplicação do produto na pele. No mês de outubro de 1934, a Bayer lançou um anúncio na revista O Cruzeiro que promovia o medicamento Instantina. O propósito desse medicamento era proporcionar um alívio ágil para os sintomas do resfriado. A ilustração escolhida para esse anúncio possuía um caráter irreverente e memorável. Um homem era retratado sendo lançado em uma bala de canhão, a partir de um navio. Durante a década de 70, a Atlantic optou por uma estratégia de investir em reconhecidos nomes do mundo esportivo para impulsionar a divulgação de sua linha de produtos automotivos. Um dos escolhidos foi Rivellino, que estrelou uma campanha veiculada em 1972. A campanha publicitária introduzida nos primeiros anos da década de 70 é centrada em um sorvete em forma de tablete, chamado Peteca. O anúncio enfatiza visualmente a pureza e brancura, geralmente associadas à imagem de dentes saudáveis, mesmo que o produto em questão seja sorvete. Este anúncio da Aquavelva ressalta a vaidade masculina, ao promover os atributos positivos de sua loção de barbear. A mensagem transmitida pelo título da campanha era direta: elas preferem os homens bem apessoados. Através dessa afirmação, a marca apontava para a preferência das mulheres por homens que cuidam da sua aparência. Ao longo de sucessivos anos, o Gelol tem mantido uma comunicação contundente com o público, destacando sua eficácia no alívio de dores e lesões. Esse compromisso com a divulgação de seus benefícios fica evidente neste anúncio, datado da edição de 8 de março de 1908 do jornal Correio Paulistano. Na fase inicial da década de 1990, a marca Fleischmann Royal adotava uma estratégia de marketing direcionada para promover sua linha de gelatinas Diet. A campanha publicitária tinha como alvo um público consumidor nitidamente específico, conforme demonstrado pelo título da campanha: Royal Diet, o encontro da elegância com o bom gosto. Neste anúncio, que visava promover a tonificação dos seios das mulheres, surge o Ormo Vivus, apresentado como um preparado científico de beleza para os seios. Através dessa descrição, a marca sugeria que a substância poderia oferecer melhorias estéticas nessa região do corpo. A campanha, encontrada na edição de 1º de agosto de 1942 da revista O Cruzeiro. Na década de 1950, vemos uma representação de valores que hoje geraria uma grande polêmica em uma propaganda das gravatas Van Heusen. A mensagem expressa no anúncio era clara: mostre para ela que o mundo é dos homens. Naquela época, tais argumentos eram percebidos de forma diferente e aceitos. Nos anos 80, ocorreram lançamentos marcantes de conjuntos de som que representaram significativos avanços tecnológicos. Estes conjuntos eram compostos por uma gama de funcionalidades, incluindo sistemas receptores de rádio em várias faixas de frequência, tocadores de fitas cassete duplos e o altamente desejado toca-discos. Nos anos 2000, evidenciou-se um avanço marcante no campo dos aparelhos de televisão, refletindo a crescente modernização tecnológica. Nesse contexto, a SEMP Toshiba introduziu a linha Mega Screen, uma série de aparelhos de TV que revolucionou a experiência dos telespectadores. Com a aproximação da temporada de Natal em 1966, a indústria fonográfica se destacava ao oferecer uma ampla gama de sugestões para presentes. O foco estava em modernizar a experiência de reprodução musical, tanto através de discos como sintonizando rádios em diversas frequências. Na edição de 28 de novembro de 1914 da revista Careta, encontra-se um anúncio notável que promove a reconhecida campanha de cura assombrosa do renomado Elixir de Nogueira. Esta campanha publicitária destacava a eficácia do Elixir, alegando feitos impressionantes de cura. Dê para o seu namorado. Não deixe de dar para ele. Temos mais de 500 artigos diferentes com etiquetas famosas e preços apaixonantes. Casa das Cuecas. Com uma abordagem de duplo sentido extremamente explícito, a rede Casa das Cuecas promovia seus produtos em antecipação ao Dia dos Namorados. Esta estratégia publicitária ocorreu no ano de 1982. No final dos anos 70, a marca de tecidos Schlösser lançou uma proposta que prometia redefinir o cenário do mercado têxtil.
Através de uma campanha publicitária estratégica, a empresa reivindicou a autoria de uma inovação marcante. O jeans e o novo Schlosser Line seguiria no mesmo caminho. Na década de 1950, a reconhecível cerveja Chopp da Brahma era cuidadosamente promovida em anúncios de revistas, disponível tanto em barril ou em garrafa. Estas peças publicitárias apresentavam uma abordagem destacando um momento festivo, incentivando o público a apreciar o Chopp da Brahma. Na década de 90, a marca Valisere lançou uma campanha que destacava um conjunto de lingerie. Nesta abordagem publicitária, a ênfase estava nas aspirações e interesses masculinos em relação à pessoa que usaria as peças. Duas pérolas do pensamento masculino. No início de 1940, um acessório voltado para a juventude elegante ganhou destaque em um anúncio. Tratava-se de um relógio da marca Eterna, que, conforme a campanha publicitária afirmava, se destacava como uma obra-prima de beleza e precisão. A mensagem se dirigia a uma audiência jovem e elegante, destacando como o relógio Eterna poderia complementar seu estilo de vida. É fascinante considerar como os termos empregados nos anúncios publicitários da década de 1930 poderiam parecer nos dias de hoje, quando a atenção ao cuidado da pele é ainda mais prevalente. Um anúncio notável da época é o do sabonete Jessie, datado de 1937. Jessie vitaminiza a epiderme porque contém vitamina concentrada. Prodigaliza à epiderme as virtudes da própria natureza. Vale por um tratamento de beleza. Vamos retroceder no tempo, mais especificamente para o final dos anos 80. Durante esse período, a Embratel promovia ativamente em diversas revistas a chance oferecida aos seus clientes de efetuarem chamadas internacionais para mais de 140 nações. Nos anos 2000, à medida que os dispositivos digitais ganhavam destaque, diversas instituições bancárias começaram a focar em expandir seus serviços além das agências físicas. O Unibanco ilustrou essa estratégia no mês de março do ano 2000, por meio de uma campanha veiculada na revista Veja. Há mais de um século, as exposições internacionais de produtos, especialmente voltadas para itens alimentícios e da área da saúde, eram um evento recorrente. Visando aumentar seu reconhecimento perante o público, o Elixir de Nogueira escolheu apresentar um anúncio na edição de 25 de novembro de 1922 da revista Careta. A Nestlé, renomada por sua variada gama de alimentos cereais, apresentava uma linha especialmente direcionada para atender às necessidades alimentares de crianças e adolescentes. O anúncio do Neston, veiculado no ano de 1967, adotava uma abordagem voltada para os pais desses jovens consumidores. Na década de 1940, uma abordagem sutil de sensualidade era evidente nas campanhas publicitárias. Hoje, trazemos à tona um anúncio que foi veiculado na revista O Cruzeiro, promovendo as lingeries da marca Valisere. Essa era uma época de mudanças graduais, em que a venda de roupas íntimas começava a mostrar traços de audácia e modernidade. No contexto da Segunda Guerra Mundial, diversas marcas perceberam a oportunidade de incorporar o clima de intensidade global à criação de campanhas temáticas alinhadas com a ocasião. Um exemplo notável é o anúncio do sal de fruta Eno, veiculado em 3 de dezembro de 1938 na revista Careta. Os anúncios do início do século passado destacam-se pela elegância e pela atenção meticulosa à comunicação, independentemente da categoria do produto promovido. Um exemplo elucidativo é a campanha veiculada em 1913 pela marca Esplêndida, que direcionava sua atenção à promoção de sua manteiga. Nos anos 70, a concepção de modernidade era representada pelo avanço tecnológico dos sistemas de som automotivo. A Bosch, líder nesse segmento, apresentava uma solução definitiva para a questão sobre qual autorrádio era o melhor. Na década de 1950, a Colgate estava em pleno processo de expansão de sua linha de produtos, ultrapassando os limites do creme dental. Nessa época, a marca americana renomada apresentou uma campanha publicitária centrada em seu creme de barbear. No ano de 1904, viu-se o surgimento do refrigerante Crown Royal, sob a designação Cherry-Cola. Ao longo do tempo, ocorreram diversas transformações em sua nomenclatura, evoluindo para Royal Crown Ginger Ale, seguido por Royal Crown Strawberry e Royal Crown Root Beer. Em 1942, através do uso renomado da brilhantina ou loção capilar, os homens encontravam uma maneira de expressar estilo e elegância em seus cabelos. Esse elemento icônico da cuidados pessoais masculinos foi relembrado em um anúncio presente na revista Careta. A marca Royal Briar ressaltava a transformação notável que ocorria em apenas 2 minutos.
Em 1987, a Consul lançou um eletrodoméstico multifuncional que combinava a funcionalidade de um freezer para preservar alimentos congelados com a capacidade de atuar como uma conservadora. Através de um termostato duplo, o aparelho mantinha uma temperatura adequada para os alimentos, de acordo com as preferências do usuário. Vamos fazer uma viagem no tempo, precisamente até o ano de 1968, para explorar a intrigante campanha do Guaraçuco, que se autodeclarava como o verdadeiro Guaraná amazônico. O aspecto peculiar dessa campanha residia na sua representação de ser mais amargo do que doce, destacando a sua substancial concentração de extrato de guaraná. No ano de 1936, a Companhia Telefônica Brasileira apresentou uma campanha que abordou uma situação alarmante de maneira notável. O anúncio, com uma abordagem concisa, exibiu a imagem de uma mulher visivelmente assustada em sua cama com a seguinte mensagem: um ruído durante a noite, sozinha e sem telefone. Não exponha sua esposa a tais riscos. Nas décadas anteriores, era uma prática comum que as noivas exibissem fotografias delas posando ao lado de camas repletas de presentes oferecidos por seus convidados. Entre esses presentes, frequentemente se destacavam liquidificadores, ferros de passar, especialmente os da marca Black & Decker, e uma variedade de outros eletrodomésticos.